do Senhor Jesus. Amém? Deixa essa zoada passar aí. A gente com a porta de vidro e o som do carro ainda entra dentro da igreja. Imagine como é que está lá fora. Diz assim, versículo 15: todos nós somos espiritualmente maduros e devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também aos que vivem de acordo e com exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes, agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulhos daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós que somos cidadãos dos céus, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá, e Ele transformará nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo, glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Amém? Deus é maravilhoso. Essa carta de Filipenses, de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita 10 anos depois que Paulo passou por Filipos, a cidade de Filipos. Paulo estava preso em Roma e ele recebeu notícias da igreja de Filipe. Então, ele juntamente com Timóteo, ele escreveu essa carta. Filipe, uma cidade que ficava numa província romana, na Macedônia. Se você for em Atos 16, você vai ver falar a história da cidade de Filipos. A mesma cidade aonde Paulo, ele ganhou Lídia, uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura. Ele ganhou essa mulher para Jesus. A mesma cidade onde Paulo libertou aquela mulher que tinha um espírito de adivinho, que quando Paulo passava, ela ficava gritando o nome de Paulo, o nome de Deus. E a mesma cidade onde Paulo foi preso também por libertar aquela adivinha, e aonde ele ganhou o carceleiro juntamente com Silas para Jesus. Essa mesma cidade tinha uma igreja chamada Igreja de Filipos, aos Filipenses, que foi uma igreja fundada por Paulo. Paulo fundou essa igreja. E Paulo ensinou essa igreja, preparou pessoas nessa igreja. Então Paulo soube notícia que tinha pessoas que estavam infiltradas na igreja, disseminando modos de viver diferente que não era o modo cristão, o modelo cristão. Pessoas que estavam vivendo como inimigos da cruz. Então essas influências estavam atrapalhando o andar dessa igreja. E Paulo preso. E a igreja de Filipe era uma igreja que ela foi a única igreja entre todas elas que colaborou com o evangelismo de Paulo. Essa igreja mandava dinheiro para Paulo, mandava suprimento para Paulo nas viagens missionárias. E até na cadeia, quando Paulo estava preso, eles supriam Paulo das necessidades. Era uma igreja muito boa, amava muito Paulo. Paulo tinha ela no coração. E Paulo ele tinha um sentimento de paternidade por essa igreja. Paulo se sentia pai, a dizer que essa igreja saiu das entranhas dele. Então Paulo ele tinha essa paternidade para a igreja. Paulo tinha um carinho. E Paulo, no começo da carta aos Filipenses, eles chamam alguns legalistas judeus que estavam também trazendo o judaísmo para a igreja, dizendo para a igreja que eles tinham que praticar a lei, as obras da lei para ser salvo. E Paulo chama eles de cães. Paulo se revolta e chama eles de cães, porque eles estavam trazendo a lei de volta para dentro da igreja e justificando as pessoas, dizendo que elas tinham que praticar a lei para ser salvo. E Paulo, da mesma maneira que falou para a igreja de Éfeso, dizendo que a salvação é pela graça e não pelas obras, Paulo estava dizendo a mesma coisa. Paulo também falou para a igreja de Filipe. E Paulo, ele também chama essa igreja e fala para essa igreja também a mesma coisa que tinha falado para outras igrejas.
Se você observar as cartas de Corinto, muitas das igrejas, Paulo faz o mesmo discurso, porque havia o mesmo problema. O problema que até hoje existe na igreja, o problema chamado a influência. A influência. E a influência, para quem não sabe, é a ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre a outra. Exerce sobre a outra. A influência ela gera mudança de comportamento, mudança de pensamento. Ela implanta outro tipo de modo de viver em pessoas, a influência. E a influência ela pode ser negativa ou positiva, pode ser boa ou ruim. Essa influência, ela transforma a vida das pessoas para melhor ou para pior. Então Paulo, preocupado com isso, escreve juntamente com Timóteo essa carta ao povo de Filipe, e ele começa falando sobre serem espiritualmente maduros. No versículo 15, Paulo diz assim no versículo 15: todos nós somos espiritualmente maduros e devemos ter essa maneira de pensar. Ele está dizendo qual maneira de pensar. O que é espiritualmente maduro que Paulo está se referindo? Paulo está dizendo que a pessoa que é espiritualmente maduro é a pessoa que vive debaixo da lei do Senhor, que vive segundo a vontade de Deus, que pratica a justiça de Deus. É a pessoa que já tem uma mente amadurecida, conhecimento sobre as vontades de Deus. E ele diz, olha, que as pessoas são espiritualmente maduros. E ele sim, e qualquer outro que tem outra maneira de pensar, ele diz, olha, porém, alguns de vocês pensam de maneira diferente. Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Ou seja, Paulo está dizendo, se houver algumas pessoas aí que estão pensando diferente, Deus vai tornar as coisas claras para você. E Paulo, ele começa a ensinar novamente a igreja, a falar algo para a igreja, que naquele momento a igreja estava sofrendo um bombardeio. Agora não com os legalistas, agora não com as pessoas legalistas, mas com os libertinos, pessoas libertinas que estavam infiltradas na igreja, trazendo uma doutrina que não era de Deus, trazendo um comportamento para as pessoas, influenciando pessoas a viverem de maneiras erradas. E aí Paulo vai dizer no versículo 16 assim, olha, para a gente entender: portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Ele está dizendo, olha, vamos seguir, gente, o mesmo caminho que nós temos seguido até agora. Foi dado um caminho para a gente, nós aprendemos um caminho, nós sabemos qual é o caminho que nós temos que seguir. Então vamos seguir ele, vamos continuar seguindo o mesmo caminho que Cristo nos ensinou. Não muda de caminho não. Ele está dizendo, olha, nós vamos seguir o mesmo caminho, nós não vamos mudar de pensamento, nem de comportamento. O que nós sabemos, já sabemos, é necessário para que nós possamos seguir os passos de Jesus. O caminho que está dizendo é seguir os passos de Jesus, perseverando na doutrina dos apóstolos. Lembra em Atos capítulo 2, verso 40? Que a igreja, quando o povo se convertia, ele se juntava aos outros, e a Bíblia diz que eles eram unânimes entre si, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no repartir do pão e na comunhão, e eles caíam, e o povo caía na graça. O povo olhava para eles e tinha como modelo de vida. Então, alguns infiltrados, alguns libertinos, eles se infiltravam na igreja para destruir as coisas que Deus havia construído através de Paulo. Paulo chegou naquele lugar, Paulo evangelizou, ganhou Lídia numa praça onde tinham as mulheres lá. Paulo prega para elas, era uma mulher temente a Deus e conheceu a Jesus, foi batizada ela e a casa dela inteira. Depois Paulo sai, encontra também uma mulher que estava lá adivinhando, usada de escrava por aqueles senhores. Ele também ora, liberta aquela mulher e começa a formar um povo. Paulo vai preso, apanha, chega lá na cadeia, Deus faz um milagre na cadeia e o carcereiro se converte. E ele começa a formar ali um povo santo, uma igreja, a igreja de Filipos. Essa igreja que era uma igreja maravilhosa, mas que estavam sofrendo bombardeios de pessoas que não viviam segundo a vontade de Deus. Estavam ali só para destruir a obra que Deus fez. E aí Paulo começa, e Paulo vai dizendo no seu discurso, na sua carta, ele vai alertando a igreja
sobre os problemas causados por essas pessoas. E ele dá conselhos. Aí ele, no versículo 17, ele dá um exemplo. Ele fala, olha, ele diz: mas meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Ele está dizendo assim, olha, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Imite a mim. Mas ele não está dizendo isso com soberba não, para crescer melhor não, porque ele também diz, olha, preste atenção também nos outros. Porque tinha Timóteo, que estava ali, tinha outros homens, tinha Silas, tinha vários homens que estavam ali, Éprafas, tinha muitos que se converteram e eram exemplos de cristão, exemplos de pessoas a ser seguidas. Não é pecado a pessoa olhar para um servo do Senhor e dizer, se espelhar nele no comportamento. É pecado idolatrar a pessoa, mas não é pecado você olhar e se inspirar nela, dizer, poxa, admiro essa pessoa, pessoa de Deus, eu quero ser igual, eu vou agir como ele age, eu vou ser justa como ele é, eu vou viver como ele vive. Pegar o modelo, e Paulo está dizendo assim, olha, olhem para mim, olhe para a minha pessoa, olha para mim, olha o meu modelo de viver. Eu me sacrifico por Cristo, eu vivo por Cristo, eu não ando vivendo uma vida desordenada, eu vivo, olha, no caráter de Deus. Eu não perco a identidade de Deus, eu não me desvio do caminho. Olha para Timóteo, olha para Silas, eles estão se dando, olha para essa igreja, olha para Lídia, olha para elas. Vive de acordo com os santos, com as pessoas que se santificam. Não pega os exemplos dos outros que não vivem segundo a vontade de Deus. E ele vai dizendo, versículo 18, ele fala assim, acompanhe comigo. Já disse isto muitas vezes e agora repito chorando. Paulo implora, dizendo, existem muitos que pela sua maneira de viver se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Ele fala, olha, muitas pessoas que estão no nosso meio vivem uma vida tão errada que eles se tornaram inimigos da cruz. Eles se tornaram vergonha para Cristo. Eles se tornaram a vergonha do Evangelho. Eles vivem as suas próprias vidas. Eles praticam as suas próprias coisas, têm suas próprias opiniões, se preocupam com o corpo deles, se preocupam com as vidas deles. Eles só querem fazer o que o corpo pede. O prazer deles é as paixões mundanas. E o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que aquela igreja estava sofrendo bombardeio, influência de pessoas ruins. Por quê? Porque é comum as pessoas olharem para alguns exemplos e serem influenciados por isso. E ele continua no versículo 19. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles. Pensam somente nas coisas que são deste mundo. Ele está dizendo, olha, essas pessoas, eles só pensam em suas sensualidades, eles só pensam no dinheiro, eles só pensam nas coisas materiais. Não é ruim você pensar em ter uma boa casa, não é ruim você pensar em casar, não é ruim o jovem querer namorar, não é ruim você desejar algumas coisas da terra. Por quê? É necessária para a nossa vida, porque nós estamos nesse mundo presos a um corpo terreno. Nós somos um espírito que habita em um corpo que possui uma alma, ou seja, nós habitamos num corpo terreno, mortal, que necessita da comida, necessita da água, necessita do ar para respirar, necessita da roupa, necessita da moradia, da educação, da saúde, necessita das coisas. E isso aí, infelizmente, é o mundo que produz. Os governos deste mundo são que dominam essas coisas, e nós temos que submetermos a isso, só que de maneira justa, e não pensando na nossa própria barriga, no nosso próprio estômago, pensando na nossa própria vontade. E tem muita gente que ela não consegue entender o que é viver uma vida santa e uma vida profana.
É pecado uma pessoa querer namorar? Não, é pecado dormir antes do casamento, ter relação sexual antes do casamento. E as pessoas ainda exibem isso. Paulo está dizendo que aquelas pessoas viviam uma vida desordenada, uma vida de bebedeira, de farra, de curtição, e se confessavam cristãos. Estavam dentro da igreja de Filipos, se confessando crente, vivendo, dizendo que era cristão, e dizendo que tudo era normal, tudo era certo. Tudo era normal, para eles tudo era normal. Tudo era normal. Abre aí, volta um pouquinho, deixa ainda marcado. Volta aí em 1 Coríntios, é um pouquinho atrás. Volte aí em 1 Coríntios, eu queria mostrar algo para vocês. Como eles pensavam. 1 Coríntios 6, verso 12. 12 e 13. 6, verso 12 e 13. Um pouquinho atrás aí. Deixa marcado o Filipenses que nós vamos voltar para aí. Para você entender como é que eles pensavam, como essas pessoas, como esses inimigos da cruz pensavam. Olha o que eles pensavam. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo que eu quero. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. É um pouquinho atrás. Volta para Filipenses, volta um pouquinho atrás, você acha. Posso ler? Versículo 2 vai dizer assim: alguém vai dizer: eu posso fazer tudo que quero. Aí vai dizer: pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Que nada me escravize. Aí no versículo 13 está dizendo assim: outros vai dizer: o alimento que existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar imoralidade, mas para servir a quem? O Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Ou seja, tudo é lícito, mas nem tudo o que convém fazer. Tudo nós podemos, mas nem tudo podemos também fazer. Tudo é bom, mas nem tudo nós podemos provar. Tem coisa que nós temos que, pensar e não sair da direção, não sair do caminho, não sair da visão de Deus, viver segundo o exemplo dos santos. Tem coisa que nós não podemos nos deixar influenciar pela opinião dos outros. Quer ver um exemplo? As redes sociais hoje. As redes sociais hoje, é comum as pessoas seguirem algumas pessoas que têm muitos seguidores. A pessoa vê lá mesmo muitos seguidores e diz assim: se tem muito, então eu vou seguir, porque tem muito seguidor. Mas aquelas ideias, aqueles conceitos, o modo de vida que aquelas pessoas vivem, não podem ser seguidos. E as pessoas acabam se influenciando pelas pessoas que elas seguem. O nosso Deus é aquilo que nós servimos, é quem nós servimos. Se nós vivemos para servir o nosso próprio corpo, então nosso Deus é o nosso corpo. Foi o que Paulo disse, foi o que Paulo falou. O Deus deles é o corpo deles. Ou seja, é pecado a pessoa ir para a academia? Não é pecado, tem que cuidar do corpo. Mas é pecado a gente se exibir. É ruim a gente se exibir, a gente ir para o modo de exibição e não para cuidar do corpo, da saúde. A diferença está aí. Tem pessoas que vivem em função do corpo, só pensam no corpo. O pensamento dela é totalmente no corpo. Ela vive só para o corpo dela, só para a vaidade do corpo. Então, tudo é lícito. Paulo está dizendo que as pessoas fazem do seu corpo o seu Deus. Se o corpo dela necessitar ter sexo, ela vai fazer sexo. Se o corpo dela necessitar beber, ela vai beber. Se o corpo dela quiser ter, um bocado de usar um bocado de droga, ela vai usar. Paulo está dizendo: não deixe, vocês são maduros, continua no caminho. Se vocês pensam diferente, Deus vai esclarecer a vocês o que é certo. E Paulo está esclarecendo a eles, as influências que eles estão sofrendo, que é prejudicial. Era uma igreja santa que estava sendo bombardeada com pessoas libertinas. Já reparou uma coisa? O mundo hoje está cheio de gente. Outro dia eu preguei aqui que 28% da população mundial se confessa cristã. 28% da população mundial. Mas entenda só uma coisa: de 28% da população mundial, todo mundo diz assim: eu sou cristão, eu sou crente, eu sou seguidor de Cristo, mas não foi alcançado pela graça de Cristo.
Cristo nunca reinou no coração deles. Sabe por quê? Porque eles saíram do mundo e entraram na igreja, mas continuam praticando as mesmas obras do mundo. Eles sentam numa mesa para beber e ainda postam lá, bebendo vinho, cerveja. Nem tem vergonha mais do que faz. Nem esconder, esconde. Eles continuam se prostituindo. Eles continuam mentindo para as pessoas para ganhar o pão de cada dia. Eles continuam praticando tudo de errado que fazia antes. E acabam influenciando as pessoas que têm boa mente. Eles acabam influenciando as pessoas que têm vivido uma vida de sacrifício. Por quê? Vão dizer assim para você: eu posso tudo, você também pode. É normal, todo mundo faz. Todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo isso. Ah, é normal, eu posso ter 3 namoradas para escolher uma. Vai arranjar uma namorada aqui numa igreja, vai para outra igreja, arranja outra namorada, outra e outra. Vai ficar noivo de uma, de outra. Normal, eu só estou só namorando. Um golinho de cerveja sem álcool, aí começa a dar sem álcool. Mas a intenção é beber. A intenção é botar a cerveja na boca. A intenção é o gole. Mas vai dizer: eu posso assistir filme pornográfico, eu estou sozinho, não tem ninguém vendo. E vai chegar para o irmão e dizer: eu assisti um filme massa. Que filme foi esse? Rapaz, tu precisa ver o filme. Aí vai induzir outra pessoa, influenciar outra pessoa a assistir. A pessoa está ali: não posso não, rapaz, tu é doido. Não, isso aí é pecado. Que nada, todo mundo faz. O mundo pode perguntar, chama outro crente: isso aí não, eu também faço. Outro também faço. E começa a influenciar as pessoas com a libertinagem. Paulo estava falando sobre isso. Pessoas que viviam segundo a sua carne e estavam influenciando pessoas da igreja de Filipe para pecar também. E Paulo está abrindo os olhos. Paulo está falando que essas pessoas vão receber a condenação. Vão receber a condenação. E ele não está dizendo da condenação imediata. Não é a morte imediata. A pessoa não vai cair no chão e vai morrer. Não, é a morte eterna. É o fogo eterno do inferno. Eles vão ser condenados. E as pessoas que forem influenciadas por ele também vão. E nós temos que ter cuidado para não sermos influenciados com o mundo. Paulo está alertando a igreja. Paulo está chamando a igreja: gente, olha, vamos ver. O mundo moderno é globalizado, gente. É globalizado. E nós temos tendência a viver segundo a globalização. Tudo que está na moda queremos fazer. Tudo que está na mídia queremos usar. Tudo que estão fazendo nós queremos imitar. Isso é fácil e fato, porque eles vão influenciar a gente com marketing, com mídia, com conversa. Vão usar argumentos bíblicos, como nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Alguém vai dizer, Paulo está dizendo, alguém vai dizer: eu posso tudo. Alguém vai dizer: eu posso também isso. Alguém vai dizer: você pode também. Alguém vai justificar alguma coisa para você. Alguém vai tentar dizer, usar a própria Bíblia dizendo que você pode. Hoje está uma moda pessoas largarem suas esposas. Não deu certo, não amo mais, e chuta o balde. Aí larga a mulher com o filho, com a família destruída, porque achou uma novinha, e vice-versa. Porque está na moda. Essa semana, que foi, tem 2 meses aí, um cantor que botava na rede social que o maior amor do mundo, ele e a mulher, o maior amor do mundo era um love. Todo mundo seguia. De uma hora para outra, separação. Tá mó guerra. Tudo mentira. Eles vão mentir para vocês, dizendo que é mil maravilhas. Quantas pessoas achavam que aquele casamento era uma bênção? Quantas pessoas foram influenciadas com aquele casamento? Quantas pessoas seguiam na rede social? Quantas pessoas ouviam o que eles falavam? Quantas pessoas olham para um pastor como eu e olham assim e dizem assim: olha, poxa, aquele cara ali é uma bênção. Mas vocês não me conhecem. Vocês têm que olhar a minha maneira de viver. Se eu vivo dentro das condições que Deus propôs para mim. Não são as minhas palavras, não são o que eu posto na rede social.
Não são o que eu passo verbalmente. É o que eu mostro para vocês que eu sou. Eu já vi tanto jovem que estava na presença e hoje está no mundo de volta. Por quê? Porque foram influenciados pelos libertinos. Foram influenciados pelos libertinos. E aí Paulo vai dizer assim, versículo 20. Mas nós somos, acompanhe comigo. Mas nós somos, versículo 20, de Filipenses, capítulo 3. Mas nós somos cidadão dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador. Quem é o Salvador? O Senhor Jesus Cristo. Virá de lá. Virá de onde? De lá. De onde? Do céu. Da onde nós somos o quê? Cidadão. Jesus disse: filhinhos, vós viveis neste mundo, mas não sois da onde? Mas tem muita gente que não compreende isso. Não compreende. Nós estamos vivendo aqui, nesse mundo. E dá agonia viver nesse mundo. Todo dia é uma bagunça. Todo dia é uma coisa ruim que acontece. Todo dia é uma tragédia. Todo dia é um que cai. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos vulneráveis. Porque o nosso corpo é frágil, fraco, demente. Esse corpo é terreno, foi feito do pó da terra. Mas o Espírito que Deus soprou dentro da gente, como soprou em Adão, veio de dentro dele. Veio de dentro do interior. Quando Deus fez Adão, aquele boneco de argila, aquele boneco de barro, não tinha vida nenhuma. E Deus soprou num boneco terreno o seu Espírito e deu a ele vida. É isso que nós somos. O que Deus soprou dentro de Adão e não o que Deus fez do barro. Nós somos o que Deus soprou em Adão. Nós somos filhos do que Deus soprou. Nós somos criatura dali, criada de Deus, nascida de Deus. Nós não somos daqui. Paulo diz: nós somos cidadão dos céus, de lá e não daqui. E muitas pessoas pensam que são cidadãos terrenos. Ninguém está dizendo que para você dizer assim, ó, eu não sou brasileiro, eu não sou patriota. Paulo está falando de um modo espiritual. Você mora no Brasil, você é cidadão brasileiro, feirense, baiano, alguns. Mas Paulo está dizendo: antes de tudo, vocês são cidadãos dos céus. E Jesus virá de lá. Para quê? Para buscar a gente. E ele diz: e ele transformará, versículo 21, e ele transformará o nosso corpo fraco e mortal, e fará com que ele fique igual ao seu próprio corpo glorioso. Olha para isso. Jesus está dizendo: olha, gente, se a gente não deixasse ser influenciados por essas pessoas, se a gente não se ligar nessas coisas, se a gente não ouvir o mau conselho, se a gente não pegar o mau exemplo, se a gente não caminhar no mundo, se a gente viver como ele, imitando Paulo, como ele imita a Cristo, vivendo uma vida santa, uma vida transformada, condizente com a palavra de Deus, dentro da justiça, nós somos cidadãos dos céus e Jesus vai buscar a gente. Ele vai buscar a gente. A condição é ser um cidadão do céu, continuar no mesmo caminho, seguindo o mesmo alvo, na mesma direção, sem desviar, sem deixar ser influenciado pelas pessoas do mundo, mas influenciados pelo Espírito de Deus, pelos servos do Senhor, pelos santos modelos de santidade. Deixar o Espírito Santo agir em nós e não deixar que o mundo aí fora e nem as pessoas que estão infiltradas na igreja. E quando eu digo não é nessa igreja, é na igreja de Cristo. Escândalo em cima de escândalo, pastores caindo, esposas de pastores caindo, pessoas dentro da igreja sendo os assassinos, ladrões, feiticeiros na igreja. Igrejas que pregam mentira para as pessoas, igrejas que enganam pessoas, líderes que estão infiltrados com suas vidas carnais, se prostituindo em cima do altar como Ofni e Finéias, usando o altar de Deus, uma casca. É como outro dia eu vi esse Cláudio Duarte falando da figueira. Inclusive eu vou pegar essa pregação de Cláudio Duarte e vou pregar aqui. Ele olha para a figueira, Jesus olha para a figueira e vê a figueira cheia de folha. Se a figueira está cheia de folha, então ela tem frutos. Mas a figueira, naquela figueira não tinha frutos, porque ela queria aparecer.
queria parecer que tinha. Tem muita gente querendo parecer e não é. E está dentro da igreja, querendo parecer cristão, mas não é. E não tem frutos. Não tem frutos, não tem obras. E olha, os legalistas não vão herdar o reino dos céus, e nem os moralistas. Ah, mas vai dizer, peraí, não é pela lei e também não é pelas obras. Não é pela lei e também não é pela graça. Peraí, não entendi. Primeiro, a graça de Deus entre nós, e a graça produz as obras. Porque Tiago vai dizer, se tu diz que tem fé, mostra tuas obras. As obras é o fruto da sua fé, fruto da sua dedicação para Deus. Ou seja, quando nós vivemos uma vida santa, uma vida dedicada, totalmente dedicada a Deus, então o Espírito Santo vem de Deus e apresenta em nós as obras de Cristo, as obras que Cristo fez em nós. Transformação interior e não libertinagem. A gente tem que buscar viver segundo o modelo cristão, segundo o modelo que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou a ser santos. Nós fomos alcançados pela graça. Nós não somos inimigos da cruz. Nós não somos, nunca seremos. Se nós seguimos os exemplos dos santos, nunca seremos inimigos da cruz. Mas se nós seguimos os exemplos dos inimigos da cruz, seremos também inimigos da cruz de Cristo. Vamos dizer assim, a cruz de Cristo não valeu de nada. Eu só aceitei por aceitar. Aqui é bom para mim, é conveniente estar. Mas o bom é fazer o que Paulo disse. Paulo pede, tanto para a igreja de Filipos, como para a igreja de Corinto. Paulo diz a mesma coisa. Paulo fala a mesma coisa para as duas igrejas. Paulo diz a mesma coisa. Deixa eu ver se eu lembro de um versículo aqui em Coríntios. Eu vou ler para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui lembrar. Acho que é 4. Isso, aqui. Paulo diz assim: aqui, versículo 14, Paulo diz assim: não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los, como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Paulo está dizendo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 14. Paulo está escrevendo para vocês, não é para poder humilhar vocês, não é para envergonhar vocês, é para ensinar, porque vocês são como meus filhos. Paulo está dizendo, olha, eu estou ensinando a vocês a como ser santos. Eu estou ensinando a vocês como adorar a Deus de verdade. Eu estou ensinando a vocês como andar no caminho. Eu estou ensinando a vocês como ser cristãos. Não deixar se influenciar com as coisas que tem no mundo, porque com um é fácil. É fácil as pessoas se influenciarem pelas coisas que estão no mundo. É fácil. E Paulo, ele vai dizer, olha gente, eu estou tentando influenciar vocês a viver uma vida santa. Por isso eu estou dizendo para vocês, sigam o meu exemplo. Sigam o meu exemplo, sigam o meu exemplo. Sigam, se vocês seguirem o meu exemplo, vocês serão bem-aventurados. Se vocês seguirem meus exemplos, vocês terão a honra de estar um dia com Jesus. E ele termina dizendo assim, olha, ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Jesus vai em um corpo celestial, um corpo forte, um corpo eterno, um corpo que não tem mais dor, um corpo que não sente mais nada, um corpo que está igualzinho ao que ele teve depois de ressuscitar. Jesus subiu ao céu num corpo incorruptível. Jesus subiu ao céu num corpo celestial. Jesus subiu aos céus num corpo santo. E olha, digo eu, não Paulo,
As pessoas que foram influenciadas pelo mundo também terão um corpo também. Um corpo espiritual. Um corpo que vão sentir dor para a eternidade sem morrer. Vão estar no inferno queimando, sentindo tortura e não vão morrer. Uma dor eterna, um sofrimento eterno. É o que Paulo fala. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus dele são os seus desejos. O inferno foi preparado por o diabo e seus anjos e todos aqueles que adoraram a besta, que foram influenciados por ela, que foram levados a viver uma vida errada. E nós precisamos entender que viver como Paulo. Paulo disse: imite a mim, imite a meus companheiros de trabalho, sejam meus imitadores, para vocês serem pessoas que vivem no exemplo de Deus. A vida tem que ser assim. Nós não podemos ser cristãos fracos, frágeis. Olha, cristãos que vivem sendo influenciados pelo mundo. Não é porque os outros estão bebendo que eu vou beber. Não é porque todo mundo está falando palavrão que eu vou falar. Não é porque todo mundo está desejando a mulher do próximo que eu vou desejar. Não é porque todo mundo faz tudo por dinheiro que eu vou fazer. Não é que todo mundo veste a roupa que quer e eu vou vestir. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Alguém vai dizer: eu posso tudo. Alguém vai dizer: eu posso vestir a roupa que eu quiser. Alguém vai dizer: eu posso botar a tatuagem que eu quiser. Alguém vai dizer: eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Alguém vai dizer que você pode fazer tudo. Mas eu vou dizer, na hora que falarem para mim, eu não quero nada que me faça escravo. Eu não quero nada que me escravize. Nada que me faça ser escravo. Nada que me faça estar longe de Deus. Nada que me faça cair, tropeçar. Nós precisamos voltar e olhar para os exemplos dos santos. A Bíblia nos mostra exemplos dos discípulos de Jesus. A Bíblia nos mostra pessoas que viveram uma vida totalmente voltada e dedicada a Deus. Pedro vai dizer: vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido. É brincadeira? Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Paulo vai dizer que o Espírito de Deus se une conosco para nos dizer que Deus é Pai. Paulo vai dizer que nós que estamos em Cristo somos novas criaturas. Paulo vai dizer que não há condenação para os que estão em Cristo. Paulo vai dizer: seja santo como eu sou santo. Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça. Paulo vai dizer que nós vamos ser arrebatados nas alturas. Paulo vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro. Paulo vai dizer que Jesus, Ele fez o cálice da nova aliança. Ele fez uma aliança com nós. Paulo vai dizer que é para a gente viver uma vida de santidade. Nós temos exemplo do homem de Deus que está dizendo assim: sejam meus imitadores. Não seja inimigo da cruz. Seja um amigo da cruz. Não seja inimigo da mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz representa sacrifício. Jesus levou naquela cruz toda a nossa iniquidade, para a gente não praticar de novo, para a gente não voltar de novo para o mundo, para a gente viver uma transformação de vida, para a gente ter um corpo, para nós sermos cidadãos dos reinos dos céus. É brincadeira? Nós somos moradores de lá. Só estamos aqui passando um tempo e Jesus irá buscar a gente. Paulo pensava que ele ia buscar naquele tempo, mas Paulo subiu de maneira difícil, mas subiu. E nós estamos que esperar a nossa hora de deixar esse corpo podre, fraco, e receber um corpo novo. É a metamorfose de Deus na nossa vida, amém?